pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos iniciar nossa aula de hoje colocando a data na página 144 e vamos até a página 147, né, conhecendo algumas figuras de linguagem, que é o tópico da nossa aula. Como vocês podem ver, eu coloquei no quadro uma definição, tá, sobre o que vem a ser figura de linguagem. São recursos linguísticos que tornam a linguagem mais rica e expressiva. Então, nós vamos conhecer, né, na página 144, nós temos a metáfora. Né? A metáfora ocorre uma comparação em que o conectivo ele fica subentendido, ele não fica expresso de forma que a gente possa logo visualizar. Exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu estou comparando o meu pensamento a um rio subterrâneo, só que eu não estou usando um conectivo comparativo, ok? A aliteração é a próxima figura de linguagem, né? A aliteração, ela consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais, né? Por exemplo, quando eu digo boi bem bravo, né? Eu tenho aí o B se repetindo, né? O som do B se repetindo. Bate baixo, baba berrando. Então, essa repetição dos sons consonantais, né, eu chamo de aliteração. Temos também a assonância, né, que consiste na repetição dos mesmos sons vocálicos, tá? Exemplo, o que o vago é incógnito, desejo de ser, eu mesmo de meu ser me deu. Vocês podem observar, tá, nesse exemplo, que eu repeti várias vezes vogais, né? Repeti várias vezes. O que o vago é incógnito, desejo de ser eu mesmo, de meu ser me dê. Então, aqui nós podemos observar a repetição de vogais. A comparação, né, é uma outra figura de linguagem que ocorre quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam, tá? Eles são ligados por conectivos. Exemplo, como tal, assim como, que nem. Aí eu vou usar esses conectivos. Então, vou estar usando a figura de linguagem comparação. Ela é muito confundida com a metáfora, porque a metáfora também nos traz a comparação, mas de forma subentendida, né? Nós não usamos esses conectivos. A comparação não, ela é de forma bem explícita. Então, a principal diferença, né, entre a metáfora e a comparação é a presença desses conectivos comparativos. Por exemplo, e flutuou no ar como se fosse um príncipe. O como aí está bem explícito, né, bem visível. Então, aí eu não tenho uma metáfora, eu tenho uma figura de linguagem que eu chamo de comparação. Temos também a onomatopeia, né, que consiste o quê? Na criação de uma palavra para imitar sons e ruídos, né? Sons de porta, né, batendo, chega de blá blá blá. Esse som, né, eu tenho aí uma onomatopeia. Personificação ou prosopopeia, né? Tanto faz eu chamar de personificação ou prosopopeia. Consiste em quê? Em atribuir a seres inanimados características próprias de seres humanos. Tá? Um exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava, o jardim não olha. Só que aí, né, nós estamos o quê? Atribuindo, né, características humanas ao jardim. Então, eu chamo de personificação esse tipo de linguagem.
ou prosopopeia. Temos também a anáfora, né, que é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações, períodos ou versos. Exemplo: tudo é silêncio, tudo calmo, tudo mudez. Né? Vocês podem observar que a palavra tudo está se repetindo, né, na oração. Né? Não há essa necessidade. Eu poderia falar tudo é silêncio, calmo, mudez. Né? Mas quando eu uso essa repetição da palavra, eu chamo de anáfora, né? A repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações. Eufemismo. Eufemismo, ele atenua um pensamento, né, desagradável ou chocante. Por exemplo, quando eu digo, ele sempre faltava com a verdade, né? Eu usei uma expressão, né? Eu atenuei a expressão, né? Eu não usei a expressão que muitas vezes nós usamos, né? Ele sempre faltava com a verdade, né? Eu atenuei uma expressão desagradável, né, de se ouvir, um pensamento chocante. Então, nós chamamos, né, de eufemismo. Ironia quando consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Né? Exemplo, quando eu digo assim, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Né? Estou sendo que irônica. Então aí nós temos visivelmente, facilmente de ser identificado a figura de linguagem chamada ironia. Antítese, né, é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos, ok? Paradoxo. Uso de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto elas se complementam, né? Reforçam uma ideia, uma expressão. Exemplo: estou cego, mas agora consigo ver. Né? Então aí tem um paradoxo. Ele tem um sentido oposto, né? Mas ao mesmo tempo ele completa uma ideia ou uma expressão. Então, aqui nós vimos algumas figuras de linguagens, né, que vocês vão, com o tempo, vão praticar para poder entender melhor, né, o uso, a colocação dessas figuras. Vocês vão fazer o exercício da página 148. Lá nós temos as figuras de linguagens que eu citei aqui. Vocês vão colocar um exemplo de cada figura que está sendo pedida na página 148. Estarei no fórum para tirar dúvidas, caso vocês tenham, tá? Aguardando ali vocês me chamar, tá? Bons estudos, leiam com atenção as páginas que nós estudamos hoje, né? Para que vocês assim possam estar entendendo melhor, né, a matéria dada. Beijos, eu encontro vocês lá no fórum. Tchau, tchau.